gente conseguimos chegar aqui na ilha, 2 horas para chegar até aqui. Super longa, ainda bem que a gente pegou aquele atalho por dentro de uma cidadezinha que tem perto de La Rochelle e conseguimos ganhar muito tempo. A população estava enorme. E aí a menina que disse que a gente passou na caixa, né? Ela disse bonjour. Aí a gente perguntou, quantos bonjour você já deu hoje? Aí ela disse, olha no ticket, o número do seu ticket. O ticket da gente era 884. Só que ela sozinha já deu 884 bonjour. Fora as outras caixas, que são 8 caixas, né? Vocês imaginem de amanhã todinha para passar 8 vezes, vamos dizer 8.000 pessoas passaram até meio-dia, vocês imaginam? E ainda tem a tarde todinha e a volta vai ser amanhã, porque é feriado aqui. Aqui é feriado na França, feriado de Pentecoste. O pessoal que entra hoje, que entrou ontem, vai embora amanhã e pronto, vai ser aquela circulação de volta também. A gente vai sair daqui hoje de noite, né? Mas esperando que não esteja muita circulação. E agora a gente tá aqui na beira da praia, encontramos um cantinho aqui, um petit paradis. E já colocamos a mesinha ali, cadeira e vamos começar na cerveja. Agora a água é fria, 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 a água do mar. A gente tá escondido aqui atrás de umas pedras para se proteger do vento. Mas tá fazendo frio. O pessoal toma banho, né? Pronto, agora eu vou. Tinte, santé. Tranquila aqui. Tô aqui com minha cadeirinha, minha cerveja. Daqui a pouco a gente vai comer o piquenique que a gente trouxe. E ainda agora eu passei ali no camping, onde eles estão fazendo o campeonato de gol. E a moçada todinha, a rapaziada todinha, tava saindo para ir almoçar. Porque eles almoçam também no campinho. E às 14 horas tem uma rodada, que eles chamam rodada, e a gente vai para assistir essa rodada. Com o campeão europeu e também com o campeão francês de Go. Tu as le champion de France de Go, notre représentant au championnat du monde. Tu devais demander. Vous voulez nous expliquer en 5 segundos qu'est-ce que c'est le Go? Pour le Brésil, pardon? Pour le Brésil. C'est un jeu chinois. A gente está aqui com o campeão de Go francês, é Benjamin, né? Benjamin. E que vai explicar em 5 minutos o que é o Go, para expliquer En français? Oui, en anglais. En français. Alors le jeu de Go est un jeu chinois, d'origine chinoise, qui a été créé il y a 4000 ans. Et c'est un jeu de stratégie un peu du type échec ou dame. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu. Donc ça se joue sur un plateau en bois, un joueur a des pierres noires, un joueur a des pierres blanches. Et donc le but c'est un jeu d'encerclement. Donc en fait il faut encercler les pierres adverses. Oui. Donc en fait il faut créer. Donc au début le plateau est vide, après on pose des pierres un par un. Ouais. Contrairement au jeu d'échecs. Voilà, où il y a déjà des pièces posées. Là le plateau est vide. Et en fait le but c'est de créer des territoires. Donc entourer des zones avec les pions, enfin les pierres, on appelle les pierres, et créer des territoires, donc entourer des zones. Okay. Et évidemment l'autre, s'il trouve que ton territoire est trop gros, il va venir envahir. Et donc après c'est une question après de vie et de mort, de combat, si on arrive à vivre chez l'adversaire. D'accord, celui qui gagne c'est celui qui est à la fin et qui a le plus de points. Parce Okay. que donc, on joue pas sur les cases, on joue sur les intersections. Oui. Et à la fin, une intersection vaut 1 point. Okay. Donc si on entoure 10 intersections, on a 10 points. D'accord. Donc à la fin de la partie, c'est celui qui a plus de points, qui a entouré le plus d'intersections qui a gagné la partie. D'accord, ok. Mais c'est parfait. Merci Vous en prie. beaucoup. Voilà. Normalmente o que eu sei, porque eu aprendi, né? Quando eu cheguei na França, eu aprendi porque eu estava banhada no meio dos jogadores de Go. Terminei aprendendo, né? E eu acho assim que é mais ou menos como o jogo de xadrez. Estratégico como o jogo de xadrez. Só que tem algumas diferenças, né? Porque o jogo de xadrez, quando a gente começa, as peças já estão no tabuleiro. O tabuleiro do jogo de Go é Goba. E no xadrez é tabuleiro, né? Então o xadrez, as peças já estão no lugar. E contrariamente o jogo de Go, né? Que o jogo de Go, quando você começa, o Goban tá limpo e você vai colocando as peças pouquinho a pouquinho. No jogo de xadrez as peças têm um valor e no jogo de Go não tem, todas as peças têm o mesmo valor e tem umas diferenças assim, né? Porque
O xadrez, quando você termina, quanto mais a partida avança, menos peças tem no jogo de xadrez. E no jogo de Go é diferente. Quanto mais a partida avança, mais tem peça no jogo de Go. E além do mais, a gente joga nas interseções. No Goban tem 365 interseções, como os dias do ano. E o jogo de xadrez é nas casas, né? A gente joga de casa em casa. E o objetivo do jogo de Go é fazer território. Pronto, é essa a estratégia do jogo de Go. Eu fico aqui só fofocando, olhando, porque tem uma turma que tá jogando aqui do lado de fora, na beira da piscina, sabe? Mas eles têm tudo a cara de doido, de gente sabida, intelectual, sabe? Mas umas caras de doido aqui, os cabelão bem grande, arrepiado, é tão engraçado. Aí eu fico só aqui fofocando, cubano movimento. Gente, vamos ficando por aqui, porque a turma de Go vai partir para tomar um sorvete lá em São Martin. Então eles vão sair todos agora. Imaginamos que tá cheio de gente lá, porque já aquele pessoal que passou na ponte todinho deve estar São Martin. É um lugarzinho bom de ficar, é São Martin, na frente do porto, tomando sorvete, comendo churros. Agora eu vou entrando, vou para casa. São 5 horas da tarde, pessoal tá tudo se preparando para partir, a rapaziada, a moçada e pronto. Eu fico por aqui, depois eu venho com outras coisas. Tchau! Não esqueçam de se inscrever no canal para aqueles que não estão inscritos, fazer um like, curtir. Daqui a pouco eu estou voltando. Cheirão em todo mundo. Bye!